Com a recém-chegada da nova atualização The Old Peace, alguns frames acabaram sendo indiretamente bufados graças a novos arcanos que chegaram no jogo, e nesse vídeo a gente vai ver 3 deles: Gauss, Proteia e Hydreigon. E é claro, antes que eu me esqueça, lembre-se que você pode ajudar o canal se tornando membro, fazendo uma doação ou só compartilhando o vídeo. Enfim, vamos pro vídeo. Bom, vamos começar com o Gauss. Se você anda jogando o jogo, bem provavelmente você já acabou vendo também o novo arcano Concentration, que aumenta sua duração em 60% durante 3 segundos quando você utiliza alguma habilidade. A primeira habilidade usada não vai ser bonificada pelo arcano, na verdade ela vai apenas ativar o buff, mas sinceramente nada te impede de ficar spamando a habilidade para ficar posteriormente se bonificando desse arcano o tempo inteiro, a cada conjuração. E o dano que Gauss causa através da Thermal Sandra, até mesmo as bonificações através da quarta habilidade, escalonam com duração. E usando Concentration, junto de Narrow-Minded Continuity e, é claro, também alguns fragmentos de aumento de duração, você consegue manter a sua quarta habilidade ligada por quase 2 minutos. Meus amigos, isso é muito tempo. Mas é claro que se você quiser mais alcance na build, assim como eu, você pode acabar pensando em substituir o Narrow-Minded por outra coisa, conseguindo manter a quarta habilidade ligada por quase 90 segundos, quase 1 minuto e meio, sendo também um tempo ótimo, além de te dar mais alcance na build, te possibilitando nucar uma área maior. No slot que sobra, você pode usar o que você bem quiser. No meu caso, como eu acabei infundindo Roar, a habilidade do Rhino, no lugar da segunda habilidade, eu acabei optando por um Brawl Intensify para aumento de força. Reparem que eu não estou usando Blind Rage para não diminuir a eficiência, a gente acaba ficando sem energia recorrentemente, e também não estou usando Transient Fortitude, porque diminui a nossa duração, e como eu disse anteriormente, duração é muito bom pro Gauss. E não se preocupem, tancar com Gauss é bem simples até mesmo sem utilizar a segunda habilidade dele, já que a sua passiva fornece uma redução de delay na recarga dos escudos de até 80%, e mesmo com o limite do jogo que te permite reduzir a no máximo 80% independente da fonte, quando você equipa Fast Deflection, meio que mesmo assim Fast Deflection acaba reduzindo ainda mais, te permitindo fazer com que os seus escudos se regenerem instantaneamente quase depois que você toma um disparo, o que significa que você é basicamente invencível enquanto você está se movendo e mantendo a sua bateria completamente carregada. E se a gente tá falando de um novo arcano que aumenta a sua duração, por que a gente deixaria a Proteia de fora? Até porque ela se beneficia muito de aumento de duração. Mas primeiro, quando a gente vai falar de Proteia, querendo ou não, a gente tem que falar da quarta habilidade dela, porque é justamente por causa dessa habilidade que a gente usa a duração. O primeiro motivo deles é que essa habilidade tem uma duração base baixíssima, então você vai ter que ficar investindo em duração, porque caso contrário você vai ter que repetidamente ficar desativando essa habilidade para não acabar voltando no tempo no final da duração dela. E como você volta exatamente no momento em que você ativou a habilidade, bom, se você ativou a habilidade enquanto você tinha pouca vida, pouco escudo ou pior, pouca energia, você acaba perdendo toda a sua energia tendo que pegar ela novamente. Além também de assistir uma animação que infelizmente é incancelável e que gera um desconforto absurdo. Bom, nesse caso aqui não tem o que você fazer caso a animação comece, a minha dica é só você entrar no Tenno e esperar, porque realmente aqui não adianta você tentar fazer nada. E além disso, os mods de ampliação que acabam afetando as torretas te obrigam a utilizar a quarta habilidade para funcionar. Eu adoro todo o kit do personagem, mas essa quarta habilidade meio que estraga tudo para mim às vezes. E então, como é desconfortável ficar reativando e ativando a habilidade o tempo inteiro, nela o Concentration também cai como luva, te permitindo ficar com a quarta habilidade ligada por exemplo, quase 30 segundos se usados com alguns mods e alguns fragmentos. E utilizando o mod Temporal Artillery, você vai fazer com que uma torreta acabe te seguindo enquanto você está usando a quarta habilidade também. E nesse caso eu recomendaria você utilizar junto de uma arma, tanto pela mecânica de calor herdado, tanto também para você acabar primando os inimigos com viral, aumentando muito mais o dano que você vai causar nos inimigos no geral. Você pode usar uma Ukukor, que no meu caso é a minha favorita, porque você não faz nada, você só anda pra frente e atira, ou você pode usar também uma Furis, que também funciona muito bem. Se caso contrário você queira utilizar apenas uma Epitaph apenas para acabar primando de leve os inimigos, você também pode. Mas a minha recomendação sincera aqui é que você use uma arma que cause dano também. Você também pode utilizar o mod Temporal Erosion, que permite com que as suas torretas também possam remover a armadura dos inimigos quando atingir esses inimigos. E isso é muito interessante porque simplesmente maximiza todo o dano que você vai causar, já que esse inimigo não vai ter mais nenhuma redução de dano, o que significa que você vai causar o maior dano possível, tanto com arma ou até mesmo com as suas habilidades. E como eu comentei no começo do vídeo, nesse vídeo a gente também vai ver um pouquinho sobre a Hydreigon, e agora, para quem não sabe, existe um arcano chamado Arcane Expertise, que permite com que os seus escudos escalonem com as suas fontes de aumento de força. E na verdade funciona de forma bem simples.
Mods de aumento de força, por exemplo, vão funcionar da mesma maneira que mods de aumento de escudo, além também de serem aditivos a eles de certa forma. Em resumo, você não vai precisar mais ficar focando tanto em escudo. Você vai continuar usando o Primary Redirection porque a quantidade de escudo que ele te dá é muito alta, mas nada mais do que isso. O restante você vai acabar focando apenas em força, até mesmo nos fragmentos do personagem. E isso é interessantíssimo porque faz com que a personagem se torne muito mais poderosa, porque agora com mais força você consegue mais dano com a sua exaltada, você também consegue remover mais defesas usando Pillage, além também de aumentar a bonificação de alguma habilidade que você pode acabar infundindo via Helminth para aumentar o dano que você causa também. Em resumo, foi um puta buff. E normalmente na Balefire, na exaltada da Hydreigon, eu acabo sempre fazendo uma build voltada para a fraqueza do inimigo, focando na maior quantidade de dano possível que eu poderia causar nele no próprio disparo mesmo. Até porque não vale a pena você focar em chance de status porque a base dessa arma é baixíssima, então você não conseguiria tirar tanto proveito assim dessa estatística. E utilizando dessa forma, você pode acabar infundindo via Helminth no lugar da terceira habilidade, se você quiser, Roar, habilidade do Rhino, ou Eclipse, habilidade da Mirage, para aumentar ainda mais o dano que você vai causar no inimigo. Ou talvez você queira experimentar algo diferente. E por que não experimentar Shatta's Whisper, habilidade do Shaku, junto com uma build voltada para explosivo na Balefire, na exaltada da Hydreigon. E antes que vocês se perguntem, bom, a chance de status não é baixa? E sim, é. Mas quando você acaba procando o efeito de status explosivo, o dano que você causa em área é tão grande que acaba valendo a pena você ter essa pequena chance. Além do mais, mods de facção se aplicam mais uma vez na instância extra de Shatta's Whisper, fazendo com que você cause também, mais uma vez falando, muito dano. Num geral, a sua utilização continua sendo literalmente a mesma, nada muda. Porém agora, é claro, com muito mais força, fazendo com que você cause muito mais dano nos inimigos também. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco mais simples, sem se aprofundar demais, sem necessidade, porque a ideia aqui era basicamente apresentar a vocês esses dois novos arcanos. É claro que não são só esses três personagens que são afetados por eles, como por exemplo o próprio Uriel, que já tem vídeo no canal utilizando o Arcane Concentration para aumentar a duração da quarta habilidade dele. Bom, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, valeu, tamo junto e é nóis.